saudar em especial a igreja, com a paz do Senhor, amém? Sempre quando eu venho louvar e engrandecer o nome do Senhor é motivo de satisfação, pois muitos queriam estar nesse lugar, nessa casa, e não podem devido às situações da vida, devido a algumas dificuldades, e sobremodo é motivo de maior satisfação trazer a mensagem, transmitir a palavra santa de Deus, pelas quais santos homens deram a sua vida, não negaram a sua fé, para não perder a oportunidade de transmitir o que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu sempre louvo a Deus, quando Deus, na minha pequenez, me achou digno de levar a sua mensagem. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Daniel capítulo 5. Estou vendo tudo escuro, cadê as luzes? Muito bem. Daniel capítulo 5, verso 13. Amém? Os irmãos acharam? Não? Daniel capítulo 5, versículo 13. Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, aquele Daniel, dos cativos de Judá, que meu pai trouxe de Judá? Amém. Oremos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra. Uma vez mais nós te pedimos a graça que desce do trono, que ilumina as nossas vidas, que ilumina o nosso coração e que é a base e o sustento de todo o nosso ser. Senhor, mais uma vez te pedimos um pedaço, um pouco, um respingo da tua glória sobre as nossas vidas, para que nosso ser seja de fato totalmente transformado. E basta apenas uma palavra, Senhor, uma palavra para que nosso ser, a nossa vida, seja completamente mudada e transformada pelo poder do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós já podemos te sentir, na certeza que o nosso coração também ficará atento a tudo que o Senhor tem para falar essa noite. Amém. Com certeza, Daniel é um dos casos mais intrigantes, né? Os casos mais emblemáticos que eu tenho recordação na Bíblia. Um jovem, sobretudo, fiel ao que Deus fez na vida primeiro dos seus pais e depois também na sua vida. E esse episódio ele é muito interessante porque ele demonstra o ápice e a principal mensagem da vida de Daniel. O livro de Daniel fala várias etapas e cada etapa conta uma fase da sua vida. E esse episódio aqui mostra o final da vida de Daniel. Apesar do livro ter mais capítulos, mas esse episódio narra já Daniel muito velho. Os irmãos podem ver comigo no versículo 1 do mesmo capítulo 5, que o rei Belsazar, ele deu um banquete aos seus grandes, aos seus nobres, juntamente também com suas mulheres e as suas concubinas. E é muito triste de perceber isso, que o líder da nação, ele escolheu se banquetear, ele escolheu pessoas para estar ao seu lado, escolheu festejar algo, mas não tinha nada para festejar. Na verdade, a Babilônia, nesse exato momento, estava sendo sitiada.
pelos comandantes da Pérsia e da Média. Então, o que aconteceu? Belsazar fez esse banquete e convidou os seus amigos, convidou os seus grandes, convidou suas mulheres, concubinas, como se não bastasse toda a degradação moral, toda a orgia, tudo que era de mal, tudo que era de repulsivo, ele ainda fez coisas muito piores. Ele mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, que o seu pai, Nabucodonosor, tinha conquistado de Israel, para beber naquele banquete. Utilizou o que é santo, o que foi consagrado a Deus, nos banquetes, nas coisas mundanas, naquilo que não agrada ao Senhor. Por esse motivo, a ira do Senhor se engrandeceu contra Belsazar. Belsazar viu diante do juízo de Deus, e Deus deu o juízo de uma maneira sobrenatural. A Bíblia narra, diz que de repente apareceu uma mão, do nada, e começou a escrever na parede de reboco, no local mais visível, no local mais aparente, palavras que nem os sábios da Babilônia puderam interpretar. Ninguém pôde interpretar. Mas a rainha regente, a rainha mãe, se lembrou que nos dias de Nabucodonosor existia um homem que interpretou os sonhos de Nabucodonosor. E se lembrou de Daniel. Existe alguém, existe um homem que é capaz de interpretar sonhos. Existe um homem que é capaz de dar a interpretação daquilo que está na parede. E esse homem era Daniel. E Daniel é introduzido neste lugar. Mas antes de dar prosseguimento a isso, eu acho interessante a gente perceber como Daniel chegou, como se fez essa fama de Daniel. Porque a rainha regente tinha essa lembrança de tudo que ele fez. Primeiramente, Daniel foi levado cativo da casa dos seus pais em Judá para a Babilônia. E aí, já muito jovem, muito moço, ele teve que lidar com as piores situações da vida. Eu já fiquei, quando eu era jovem, um tempo longe dos meus pais, uma viagem da escola, alguma coisa desse tipo, mas nada se compara com o que Daniel viveu. Daniel foi capturado, na incerteza se os seus pais estavam pelo menos vivos. Não foi algo cordial, não foi algo consensual. Daniel foi levado contra a sua vontade, da sua casa, desde quando era muito jovem, muito moço. Situação essa que eu nem imagino do que seja, o que passava na cabeça daquele rapaz. Mas não existe circunstância, não existe situação que possa capturar, não existe situação que possa roubar aquilo que é essencial às nossas vidas. Os babilônios puderam, e eles fizeram, capturaram tudo que pôde, tudo que estava ao seu alcance. Eles devastaram, destruíram a cidade. Pegaram apenas o que era necessário, escolheram alguns dos sábios, alguns jovens, e escolheram para estar junto ao rei, no conselho da sabedoria do rei. Mas ele devastou Judá, ele devastou a cidade. Mas se existe algo que nem o rei da Babilônia, nem nenhum outro exército, nem nenhum outro reinado pode fazer, é roubar aquilo que é essencial às nossas vidas, que é a certeza e a confiança que nós temos no nosso Deus. E desde muito cedo, Daniel experimentou tudo isso. Ele viu tudo isso na sua casa. Ele viu, percebeu, ele olhou que há algo diferente na vida dos seus pais. Ele olhou que há algo diferente na vida daqueles que estavam próximos a ele. E não apenas isso. Muitas vezes eu percebo, eu tenho muitos amigos que aqui estão, que têm filhos jovens, adolescentes, e eles veem o que Deus faz na vida dos seus pais. Seus pais são fiéis a Deus. Seus pais têm uma vida com Deus. Têm uma vida na igreja, têm uma vida no ministério. E às vezes a dúvida paira, será que o que acontece com eles é meramente uma escolha normal de um pai, de uma pessoa?
Será que é apenas um estilo de vida diferente das muitas que existem? Será que meus pais não estão loucos? Por que eles não fazem os que os outros fazem? Mas Daniel, muito além desse pensamento, ele ousou fazer parte também da família. Não apenas da família sanguínea, mas da família espiritual e celestial. Que os seus pais serviam ao Deus que Daniel agora estava experimentando. Então Daniel, antes de tudo, Daniel tinha uma vida com Deus. Desde a sua tenra infância, desde muito jovem, Daniel experimenta a Deus. E às vezes eu fico pensando, poxa, Daniel era muito jovem. E às vezes eu vejo em Daniel o que eu não vejo em mim. Às vezes eu vejo em Daniel uma certeza, uma convicção do Evangelho, da vida cristã, que muitas vezes falta em mim. E muitos jovens muitas vezes se perguntam como será a vida após servir a Deus, após entregar a sua vida a Cristo. Como será daqui por diante? As situações da vida, irmãos, todo mundo passa, não existe isenção, todo mundo está sujeito a passar por todas e as piores situações da vida. Daniel foi um caso vivo disso. Mas o que Deus nos garante é que, apesar das situações, apesar dos lugares onde nós estamos, existe um Deus que é presente em nossas vidas. E esse Deus, estar esse Deus ao nosso lado, eu não troco isso por nada. Eu prefiro Deus, eu prefiro as coisas que Deus me dá, eu prefiro viver nos caminhos de Jesus, do que qualquer proposta que o mundo possa fazer. E isso foi o que Daniel fez. Passado alguns anos, Daniel, após ser capturado, após já estar na Babilônia, após recusar os manjares do rei, Daniel com mais ou menos 16 anos, parece uma situação para Daniel interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor, com 16 anos. Se antes esse homem já tinha uma fé convicta, na provação, no problema, a evidência, quando nós evidenciamos a nossa fé, nós ficamos mais robustos, mais fortes, mais firmes na palavra do Senhor. Então muitas vezes a situação, o problema, a dor, o sofrimento serve não para nos derrubar. E o que Marcondes falou no início, eu sei que Deus vai ministrar coisas grandiosas sobre nós, para nós, através da irmã Regina, mas é que a dificuldade da vida não são para nos derrubar. Não é o nosso fim. Não é o nosso fim. As situações da vida, tudo que existe de ruim, tudo que acontece de bom ou de mal, é para o nosso bem. É para o fortalecimento da nossa fé. De sorte que, com certeza, a noção que Daniel tinha de Deus foi muito maior após essa situação na Babilônia. Após ser afastado de todo o seu convívio social, de toda a sua família, de viver em um lugar estrangeiro, sem a presença aquelas pessoas que estavam desde sua infância com ele. Mesmo após isso, a noção que ele tinha, a fé que ele tinha em Deus, foi muito maior do que se ele vivesse na casa dos seus pais. Então nunca menospreze o deserto, nunca menospreze os momentos de sofrimento da sua vida. Talvez o ser humano não foi feito para o sofrimento, o ser humano não foi feito para a dor, e é natural de nós querermos um remédio, nós querermos algo paliativo. Deus alivia, não estou aguentando, o fardo é muito grande, a dor é muito grande, mas segura, você consegue, todos conseguimos. E apesar de tudo isso, temos que olhar para o que está além da dor, além do sofrimento, existe o ensinamento. Certamente sairemos mais fortes do que entramos, e é nessa esperança que nos agarramos. Não olhamos para um lado nem para o outro, olhamos para o alvo. Eu sei que nessa vida
as aflições virão, eu sei que nessa vida coisas ruins virão, e aí a gente tem que estar preparado para isso. Jesus não prometeu que seria fácil. Jesus não disse: vinde a mim, e os seus problemas serão resolvidos. Você viverá uma vida feliz, nunca passará por problemas. Não, essa não é a mensagem do Evangelho, esse não é o Cristo pelo qual eu creio. O Cristo pelo que nós cremos é o Cristo que nos promete que em meio às situações Ele estará ao nosso lado. Isso é o mais importante. Eu prefiro estar ao lado de Deus nas situações ruins do que nas situações boas, como Belsazar, festejando com os seus, comemorando com os seus, estar longe de Deus. No fim das contas, Daniel sabe o que é bom. E eu aprendo com Daniel que apesar do problema, estar com Deus é muito melhor. Amém? Então Daniel é convidado à presença agora do rei para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Sonhos esses que ninguém pôde interpretar. Ninguém soube, ninguém pôde adivinhar o que Nabucodonosor tinha sonhado. E agora Daniel, um homem, um rapaz, servo de Deus, totalmente entregue a Deus. Um homem que antes de tudo, antes de servir ao palácio, era um servo devoto do Senhor. Ele é capaz e ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, a partir daquele momento, exalta o Deus de Israel, o Deus de Daniel. E esse episódio ficou tão marcante na vida daquelas pessoas que estavam naquele lugar. Foi algo tão extraordinário a interpretação que Daniel deu daquele sonho do rei, que ficou na cabeça das pessoas: como alguém pode fazer isso, se não pelo próprio Deus? E com o passar dos anos, após a morte de Nabucodonosor, quem sucede a ele é o seu filho, Belsazar. E Belsazar, infelizmente, não escuta os conselhos do seu pai, que após o final do capítulo 4, diz que só existe o único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Judá. E ele esquece tudo que Deus fez. E nesse meio tempo, entre a interpretação que Daniel fez do sonho de Nabucodonosor, até esse momento aqui, onde agora Daniel é invocado para interpretar agora a escritura na parede, passa um período mais ou menos de 65 anos. 65 anos é uma vida. 65 anos, na verdade, muitas pessoas não chegam na metade. Não chegam num quarto, não chegam num décimo. 65 anos é muito tempo, sobretudo a quem vivia nessa época. Hoje, nós vivemos cada vez mais, a expectativa aumenta, a expectativa de vida aumenta, mas nessa época não, era cada vez mais curta, devido às guerras, doenças, falta de tecnologia, de medicamento, da medicina era um pouco avançada. Mas Daniel viveu muito tempo. Então passou 65 anos após a primeira interpretação de Daniel, e agora Daniel está diante do rei Belsazar. E Belsazar pergunta a Daniel, no capítulo 13, que foi o texto que a gente leu no começo. Daniel, és tu aquele, Daniel? És tu aquele que saiu dos cativos de Judá? És tu ainda aquele que interpretou os sonhos do meu pai? És tu aquele que fez coisas que ninguém antes fizera? És tu aquele que sobre você está o Espírito do Senhor? És tu ainda? És tu ainda aquele que tem uma fé inacreditável? És tu ainda aquele que
fez coisas grandiosas em nome de Deus. És tu ainda esse mesmo Daniel? Tenho ouvido dizer a teu respeito muitas coisas. Esse trecho, a primeira vez que eu li, eu não percebi muita coisa de diferente, mas às vezes na nova releitura você lê de novo, lê novamente e você percebe coisas novas no texto. E eu fiquei pensando, essa pergunta do rei é algo muito intrigante, porque ele pergunta a Daniel não apenas se ele é o homem da identidade com o nome Daniel. Ele evoca, na verdade, quem é Daniel, a sua essência, se ele continua sendo o mesmo, se ele continua sendo aquele Daniel que fez coisas grandes em nome de Deus, se ele não mudou, se passados 65 anos depois, Daniel continuava firme e crendo em Deus. Era ele ainda? Era o mesmo Daniel? Daniel dá uma resposta ríspida, uma resposta dura, mas ainda é ele. Ele diz que vai interpretar os sonhos. E a mensagem de hoje é sobre a consistência da fé de Daniel, a perseverança, a constância na fé. Daniel se manteve íntegro, se manteve o mesmo desde a sua juventude. Daniel teve experiências com Deus que a nossa cabeça não é capaz de pensar, a nossa boca não é capaz de falar. Daniel teve experiências com Deus que não há explicações razoáveis para tais. E esse mesmo homem se manteve desde a sua tenra infância, porque, lembrem, Daniel, no episódio da interpretação do rei, ele tinha 16 anos. Significa dizer que antes disso, ele já tinha uma vida com Deus. Antes mesmo de ser levado cativo. Muito jovem, mas muito jovem mesmo. Daniel já tinha uma vida com Deus. Daniel, desde sua tenra infância, passada a fase adulta, começou a fase mais velha, e já no fim da sua vida, Daniel continuava sendo o mesmo. Daniel continuava crendo em Deus da mesma maneira, ou muito mais ainda agora. E o que fez desse homem tudo isso? Será que isso é algo impossível? Será que isso é algo apenas relatos inatingíveis e relatos inalcançáveis de alguém que era sobrenatural e nós somos réis mortais, nós não conseguimos tudo isso? Então nessa noite temos que perceber como esse homem teve essa vida constante. Porque, irmãos, o importante não é o fim, o meio, o começo da vida com Deus. Porque nós não sabemos quando é o meio ou é o fim. O que eu penso que eu estou no meio, eu estou 28 anos, eu penso que eu estou na metade da minha vida cristã, não sei, pode ser o final já. Deus pode me levar. Então eu tenho que contar a minha vida como se fosse agora. Agora é a hora boa. Agora é a hora final. Eu tenho que estar pronto agora. Daniel vivia isso como fazia isso melhor do que ninguém. Então a constância de Daniel, essa mentalidade de estar sempre disposto, estar sempre diante de Deus, na brecha de Deus, sem vacilar os pés, sem desviar do caminho, mantendo firme o propósito que Deus tinha na vida dele, é o que me intriga muito e me faz aprender muito com a vida desse jovem. E hoje a gente vamos dobrar um pouquinho os nossos ombros, as nossas cabeças para reverenciar essa mensagem, porque é muito difícil, irmãos. É muito fácil chegar muitas vezes num lugar. O difícil é manter-se.
Jesus conta uma parábola que o homem saía semear, e ele semeia em 4 tipos de solos diferentes, e para cada tipo de solo havia uma situação diferente. A primeira semente caía no meio do caminho, a segunda semente caía no meio pedregoso, e a segunda caía entre os espinhos, a terceira caía entre os espinhos, a quarta era semente fértil. Mas perceba que para todas essas situações da vida, existe alguém que é o solo fértil. Existe um solo que é fértil. Existe um lugar onde a palavra de Deus bate e ressoa toda a sua alma. Existe um lugar onde Jesus fala e no nosso coração simplesmente fica glorificado. A nossa alma fica transbordante de alegria ao ouvir a palavra de Deus e, sobretudo, praticar aquilo que Deus faz. Então, Daniel encontrou na Babilônia o que muitas vezes nós não encontramos na nossa vida confortável. Daniel viu na adversidade a melhor coisa que foi para ele. Ele teve uma experiência maior com Deus, e isso possibilitou ele a perseverar na fé. Então a primeira coisa que eu aprendo com Daniel, essa constância da vida de Daniel, é o que está no versículo 12. Porquanto um espírito excelente. O verso 14 ainda diz: o espírito dos deuses está em ti. Daniel havia uma comunhão tão íntima com o Espírito de Deus. As pessoas de pronto reconheciam que ali existia um homem que tinha uma comunhão, que tinha uma intimidade, que não apenas falava a respeito de Deus, era uma pessoa que não apenas diziam coisas a falar da divindade, mas alguém que o Espírito de Deus estava nele. E talvez esse seja a base da vida, tanto de Daniel, quanto também das nossas vidas. Como está o nosso relacionamento com o Espírito de Deus? Daniel não alcançou nada, senão pela íntima comunhão que ele tinha com Deus. Porque quando nós saímos daqui, muitas vezes a noção que nós temos de Deus é tão pequena. Porque Deus é tão grande aqui na igreja? Porque nós louvamos ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Ele é excelso, Ele é maravilhoso, Ele está acima de tudo e de todos. Ao sair daqui, nós já esfriamos a noção que nós temos de Deus. Diminuímos a sua grandeza frente às situações. Daniel levou tão a sério o relacionamento dele com o Espírito Santo, tão a sério, que em tudo que ele fazia, ele despertava, ele manifestava a glória de Deus, e as pessoas reconheciam: esse homem tem o Espírito dos deuses, o Espírito dos deuses está nesse homem. Então o Espírito Santo, irmãos, na verdade, ele é a essência da nossa vida. O Espírito de Deus, sem ele, nós não somos nada. E na história cronológica da salvação, Jesus veio a essa terra morrer por nós, ressuscitou por nós. Mas ele subiu. Mas ele disse que deixaria alguém, deixaria um ser, uma pessoa, que cuidaria de nós, e nós não ficaríamos órfãos. Nós não somos órfãos, nós temos o Espírito de Deus à nossa disposição, o Espírito ajudador, o Espírito consolador, o Espírito parácletos de Deus, aquele que nos auxilia, aquele que é a força motriz da nossa vida. Então um dos segredos para a vida de Daniel é a essência que ele tinha, era o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo de Deus.
De sorte que quando nós olhamos a vida de Daniel, nós percebemos que diariamente, constantemente, ele vivia uma vida de oração. Irmãos, a gente sempre baterá na mesma tecla e a gente muitas vezes procura fórmulas, procura maneiras de se viver a vida cristã, maneiras rápidas, maneiras prontas, procuramos coisas paliativas, dicas, sabe? Mas não há outra dica, não há outro mandamento, não há outra instrução, senão mergulharmos, sermos imergidos na palavra de Deus, termos uma íntima comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. De sorte que se você pegar 99% daqueles cristãos que estão fracos na fé, a primeira pergunta que vem: como está a sua vida com o Espírito Santo? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Como está a sua vida diante de Deus num relacionamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Você só se relaciona com Ele de domingo a domingo, de quinta a quinta? Como é o seu contato com Deus? Não há como, irmãos. Não há maneira de nós sobrevivermos essa vida terrível. Esse contexto que Daniel se encontra só mostra o quão terrível e quão perverso era a sociedade em que Daniel estava. O pessoal estava se banqueteando, fazendo orgias, em uma festa, blasfemando contra o nome de Deus. É o que nós vivemos. Como sobreviver a tudo isso, se não pelo Espírito Santo, se não com o Espírito Santo? Não há como. Então, se hoje, não sei, sua vida de oração tenha se resumido a apenas uma vez a semana, o seu contato com Deus tenha sido apenas através de louvores, tenha sido apenas através de pessoas próximas a você que são cristãos. Deus não nos deu, Deus não tem netos, Deus não tem parentes, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. E o filho tem que se relacionar com o pai. E o Espírito Santo, ele anda com saudade de muita gente. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há como ter constância, não há como ter nada. Daniel entendeu isso muito bem. Isso aqui é a minha base, isso aqui é o pilar da minha vida. Sem eu me agarrar a isso, acabou. Não tem como, irmãos. Não tem como. E quão negligente tem sido nós. Quão negligente tem sido nós. Porque o Espírito Santo, ele tem se resumido a mera energia. Ele tem se resumido muitas vezes a um mero poder que emana de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. O Espírito de Deus é uma pessoa. Assim como a pessoa que está ao seu lado nesse momento, que está à sua frente, que está atrás de você, o Espírito Santo é uma pessoa também. Somente uma pessoa pode se relacionar com uma outra. Não tem como nós nos relacionarmos com objetos, com poderes, com energias, com forças. Somente com pessoas fazemos isso. Outra coisa que Daniel nos ensina é que a vida dele era uma vida de excelência. No versículo 12 diz: porquanto um espírito excelente, conhecimento, inteligência e interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acham nesse Daniel. Não basta apenas ser um cristão fervoroso. Não basta apenas ser um cristão que tem um relacionamento sério, íntimo e constante com Deus. Não basta apenas ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel, ele também tinha o espírito da excelência. O
espírito da excelência. A excelência, muitas vezes eu fui procurar no dicionário o significado da palavra excelente, e eu encontrei dizendo que é aquilo que fazemos, ou aquilo que é feito da maneira de um patamar que ninguém mais alcança, de um patamar acima de todos, de um patamar acima do normal. Excelência é um patamar que nós temos que estar, nós temos que fazer. Excelência é muito mais do que a média. E quanto nós se acostumamos com a média? Sermos pessoas medíocres, tanto no lado pejorativo, quanto também na definição semântica correta da palavra. Nós entregamos às pessoas apenas o normal, apenas o necessário, apenas a média. Nós nos doamos àqueles com quem nós amamos apenas pela metade. Nós fazemos apenas aquilo que todo mundo faz, que é a média. Mas Daniel, ele, por ter o Espírito Santo de Deus, entende, irmãos? O Espírito Santo de Deus é a mola propulsora para tudo na nossa vida. Você vê os discípulos, os apóstolos de Jesus, antes e depois da vinda e da descida do Espírito Santo, parece que são outras pessoas. Parece que quando nós estamos analisando, estamos falando de nomes e pessoas diferentes e distintas. Pessoas antes covardes, pessoas antes que mentiam, pessoas antes que negavam ao Senhor. Essas mesmas pessoas estão agora intrépidas pregando o Evangelho, colocando a sua vida em risco e se achando digno de sofrer pelo nome de Jesus. Então o Espírito Santo é a mola propulsora. Sem o Espírito Santo você não consegue atingir as outras etapas da sua vida. E a etapa da excelência só pode ser concluída, só pode ser alcançada com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus. Então o que Deus requer de nós é o a mais, é o além. Deus não quer pela metade. Deus não quer que você faça aquilo que não gaste nada da sua vida. Eu lembro da doação que Davi fez para o templo, para a construção do templo. Davi poderia utilizar os recursos do reino. Davi poderia utilizar vários recursos que foram ganhos nas guerras, nas batalhas que ele travou e que era direito dele. Mas Davi disse: não, eu não quero doar daí. Por favor, doe da minha herança, doe do que é meu. Eu não quero dar nenhum sacrifício a Deus que não me custe nada. Eu não quero dar ao Senhor aquilo que não custe a minha vida. E Daniel, antes de tudo, ele entregou a excelência da sua vida. Ele entregou a sua vida por completo a Deus, não a metade, não entregou o que os outros entregavam. Daniel não era alguém normal, na média, não era um servo de Deus mediano. Daniel era alguém a mais, não porque ele era uma pessoa demais, não, é porque o Espírito de Deus estava nele, e ele queria fazer aquilo que o Espírito lhe impulsionava a fazer. Se você tem um ministério, se você tem um trabalho, se você tem um dom, aperfeiçoe, faça o melhor, faça o melhor, e não fique satisfeito com a média. Se você pode dar mais, doe até puder. Não se entregue pela metade, não faça nada pela metade. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que sentimos, Paulo vai falar que tudo, quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Às vezes, coisas triviais da vida, nós fazemos tão relaxado,
não é para a gente, não é para desfrute meu, não é para, eu não vou aproveitar isso aqui, então tanto faz eu fazer algum serviço, tanto faz, não sou eu que aproveitarei, não sou eu que vou desfrutar disso que eu estou fazendo, tanto faz. Muitas vezes no meu trabalho a gente fica tão disperso, se eu fizer eu vou receber meu salário, se não também, tá tudo bem, como se isso fosse algo legal, como se isso fosse o que Deus requer de nós. Deus requer, irmão, a excelência em tudo que façamos, não importa o que você faz, o que você tem. Gente, mas eu sou um pequeno, eu faço muita coisa, eu sou um cara que não tenho muitos dons, eu não sou muito notado. O que é que você faz? Certa vez, alguém chegou para Lutero, após Lutero falar do corpo de Cristo e falar que como cada peça se encaixa no corpo de Cristo, e o cara chegou e disse: mas eu não tenho dons, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei fazer nada, eu não tenho dons ministeriais, espirituais falando. Lutero, o que é que você faz? Ele disse: eu sou um sapateiro. Depois, faça o melhor sapato que você pode fazer e cobre um preço justo, e você vai estar servindo a Deus tão quanto os que estão fazendo e servindo eclesiasticamente na casa de Deus. Muitas vezes são coisas pequenas, a gente fica: poxa, como é que Deus vai ser glorificado, como é que Deus vai ser enaltecido? E é engraçado, irmãos, como Deus tem isso. Deus muitas vezes pega coisas que, se nós fizermos, vai ser nosso, mas nós não sabemos disso. Quantas vezes isso aconteceu? De eu fazer alguma coisa e no futuro, tome, é seu. E você, poxa, se eu tivesse feito de mau gosto, ou então, sei lá, não tivesse depositado tudo o que eu poderia receber um presente também medíocre. Mas a excelência fala muito mais além do que fazer, ou então de se colocar diante da situação. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Na verdade, o versículo se encontra no capítulo 12, no verso 31. Um versículo antes. 1 Coríntios 12, 31. Diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a vos mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. O caminho da excelência que Daniel estava desfrutando, e desfrutava desde a sua tenra infância e ficou até a sua velhice, não é apenas o modo como nós fazemos as coisas, não é apenas como nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso tempo, entregamos as ferramentas e os dons que Deus nos dá. A excelência é também um caminho, que Paulo diz que esse caminho, Paulo está falando acerca dos dons no capítulo 12, no capítulo 11, ele está falando acerca dos dons. Paulo diz: olha, isso é muito bom, mas eu vou mostrar algo a vocês que não é bom apenas. Vou mostrar a vocês algo que é excelente, é algo acima do normal, é algo que nós devemos almejar com todas as nossas forças. E o que vem a seguir, esse caminho que Paulo nos diz, é um dos trechos mais conhecidos, tanto no meio cristão como não cristão. Pessoas a utilizam para fazer músicas sacras e músicas seculares também, que é quando Paulo fala acerca do amor.
o amor é o caminho excelente. O amor é a definição da excelência. Não basta simplesmente fazer se não for por amor. Muitas vezes as pessoas até fazem bem feito algo, mas não dedicam o amor àquilo que está fazendo. Muitas vezes fazemos coisas mecanicamente, no piloto automático, e não nos importamos com as motivações, com o que está no nosso coração. Então o amor, ele é a base do caminho da excelência. Daniel, para a sua vida constante em Deus, ele vivia um relacionamento íntimo e sincero com o Espírito Santo, constantemente, diariamente. E também nele se havia o espírito da excelência. Não apenas fazer por fazer, não entregar pela metade, mas tudo que Daniel fazia era excelente. Ele depositava naquilo que ele fazia todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu amor. Por isso que Daniel fez o que fez e foi quem foi. Por último, verso 11. O verso 11 diz: há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou luz nele, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Diversas outras lições nós poderíamos tirar dessa passagem, desse episódio. Mas a vida de Daniel, a prática de Daniel, era tão intensa, tão verdadeira, tão real, tão íntegra, tão constante, tão consistente, que as suas práticas eram confundidas muitas vezes com as práticas de deuses. Daniel se parecia com um Deus pelo modo como ele fazia, falava, pelo modo como ele se comportava, com o modo pelo que ele era. No final das contas, se seguirmos os passos, se tivermos uma vida íntima com o Espírito Santo, vivermos no caminho da excelência, seremos parecidos com o nosso Mestre, seremos parecidos com o nosso Deus, seremos parecidos com o nosso Criador, porque é tão bom você receber um elogio do seu filho. Ele se parece com você naquilo que você faz de melhor. E melhor ainda é quando nós pertencemos à família de Deus e nós somos parecidos com Cristo. De sorte que tudo na nossa vida que acontece é para nos fazer parecido com Cristo. E aí aquele texto que é muito falado e que foi até cantado também, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes a gente não compreende bem o que o texto está falando. A gente passa por um problema, irmãos, tudo coopera para o bem. Mas o que é o bem? O bem é acabar o problema? O que é o bem? Se eu estou na tempestade, o bem é cessar a tempestade? Irmãos, eu perdi o emprego. Não, irmãos, tudo coopera para o bem. Esse bem é o quê? Eu recuperar meu emprego? O que às vezes a gente fala, até com boas intenções, que é
dar alguma palavra de ânimo, de conforto ao irmão. Mas na verdade, irmãos, tudo coopera para o bem. Essa palavra bem, ela poderia ser traduzida ou mudada pelo que está no contexto, no versículo seguinte. Porque o que dantes predestinou, o que dantes escolheu, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse texto não está falando de que as coisas que vão cooperar para o meu bem, vai ser que eu vou recuperar meu emprego, vai ser que eu vou ganhar aquilo que eu estou almejando. Isso não vai dizer que a tempestade vai cessar, não. As coisas cooperam para o bem, significa dizer que tudo o que acontece em nossa vida, ela acontece para que nós sejamos mais parecidos com a imagem do Filho. Tudo o que acontece é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E aí no final de tudo, o cristão, ele além de ser servo, ele além de ser amigo, ele além de ser um dos irmãos, ele é alguém que compartilha da essência do próprio Deus. Ele faz parte da família, ele é filho por adoção. E há uma unidade de pensamento, há uma unidade, uma consonância de ideias, de sorte que se o meu pai rejeita algo, eu também rejeitarei. De sorte que meu pai deseja algo, eu também desejarei. De sorte que se meu pai abomina algo, eu também abominarei. E eu e o Pai somos um. Eu e Cristo somos um. Eu e o Espírito Santo somos um só. Não há mais duas pessoas. No final da nossa vida, irmãos, no final dos processos da caminhada, devemos estar muito mais parecidos com Cristo. Se olhar para as pessoas e ver Cristo na vida das pessoas. Se olhar no rosto das pessoas e você observar o brilho da luz do Evangelho. Você perceber que a luz de Cristo não apenas iluminou um coração, mas agora ele reflete a imagem do próprio Cristo, do próprio Deus. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, nós não sabemos o que essas pessoas passaram para sobreviver e para não renunciarem à sua fé. Perseguições, dores, sofrimento, castigo, açoites. Mas eles permaneceram firmes na mensagem. Por isso as pessoas disseram: estes são parecidos com Cristo, são cristãos. É algo incrível. E às vezes quando eu me digo, você é de alguma religião? Às vezes fico, eu sou cristão, eu sou parecido com Cristo. E às vezes uma resposta que eu dei para alguém, estava conversando com essa pessoa online, ela perguntou: você é cristão? Eu disse: olha, isso só você vendo. Eu posso falar que eu sou o que eu quiser, mas ser cristão é a demonstração da graça de Deus através da minha vida. E para ser cristão, só praticando. Não há outra maneira. Não existe cristãos nominais. A estes, nem os considero cristãos. Não existem pessoas que são filhos de Deus nominais, que só apenas dizem que são. Estes, Jesus vai dizer que nunca os conheceu.
Então o que de fato precisa ficar em nossa vida, em nossa mente, é que devemos cada vez mais estar parecidos com Jesus. Em tudo, todas as áreas da sua vida, cada parte da sua essência, cada molécula do seu ser, cada átomo que consiste o seu organismo tem que estar mais parecido com Cristo. Tudo que fazemos, tudo que façamos, ou até as situações da vida, elas são postas em nós para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Então o problema, não murmure. O sofrimento, não murmure. Eu sei que a nossa cabeça, ela é uma fábrica de fabricar ídolos e fabricar problemas. Infinito. Quem já passou por algum tipo de depressão, ou quem chegou perto disso, sabe o quanto é difícil. Se você está com dor em algum lugar, o médico pode dizer, tome um remédio, um comprimido. Mas e a dor da alma? Como é que o comprimido vai resolver? E a dor do espírito? Qual é o antibiótico que pode ajudar? Eu posso dormir o dia inteiro, mas quando acordar o problema vai persistir. Então tudo, a nossa mente, a nossa vida tem que ser um espelho e um refletor da glória de Deus. De sorte que até os meus pensamentos não são escusados de também refletirem a Deus. Paulo disse que se há do que pensar, se algum louvor existe, se existem coisas boas na vida, que seja isso que ocupe o nosso coração. Que seja isso que ocupe o nosso coração, as coisas de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar de quando eu andava com Deus. Eu quero lembrar das experiências que eu tive com Deus. Eu quero lembrar de quando Deus foi grandioso na minha vida, de quando Deus me transformou, de quando Deus me deu um milagre, de quando Deus fez o impossível. Eu quero lembrar dessas coisas. Então, que cada parte do nosso ser seja inundado pela glória de Cristo e sejamos parecidos com Ele. Os irmãos podem ficar de pé. Não se engane, irmãos. Nem todos viveremos igual Daniel. Alguns dizem que Daniel morreu com 90 anos. Outros dizem que ele morreu com mais ou menos 85, 80 anos. Nós não sabemos o dia da manhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a um minuto. E todo instante e todo momento, eu não posso me dar ao luxo de estar apartado do meu Deus. Daniel não sabia se sua vida ia acabar com 40, com 30, com 20. O que ele sabia é que ele precisava de um Deus que o guardava em toda e qualquer situação, que mesmo em meio ao cativeiro, ele prosperou em Babilônia. Daniel não voltou para Judá. Daniel não voltou para Jerusalém. Daniel prosperou na Babilônia. E eu sei que muitas vezes na vida cristã acontecem os percalços, os tropeços, os problemas, as quedas. E quem vê que está em pé, vê para que não caia. Pode acontecer com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. E nós não podemos perder a esperança em Deus. Perder a esperança de que Deus pode fazer aquilo que Ele continuou
fazendo na minha vida, na vida de Daniel, na vida de outras milhares e milhares de pessoas. Então, se você se encontra hoje, nesse instante, fora do caminho que Deus quer para a sua vida, pois não existe lugar. O que são as coisas desse mundo comparadas ao reino de Deus? O que são as ofertas que o mundo tem para oferecer que se comparem com a vida eterna? Por mais tentadora, por mais forte que seja, há um escape. Há a provisão de Deus, há o Cordeiro de Deus que morreu por nós. E mesmo se alguém caiu em algum momento da vida e ainda se encontra prostrado diante das situações, não se esqueça que o nosso Deus é mestre em fazer reviravoltas e fazer o que era impossível tornar possível, fazer o que era fracasso tornar sucesso, fazer o que era fraco forte, fazer o que era antes não notado virar alguém notório diante de todos, alguém que era servo virar senhor, alguém que era empregado virar patrão. O nosso Deus é mestre nas reviravoltas. O nosso Deus é mestre em transformar as coisas vis e reles desse mundo nas coisas mais poderosas, nas coisas mais magníficas que existem. Por isso que Ele não escolhe os sábios, Ele não escolhe as coisas boas, os inteligentes. Ele não está atrás daqueles que são os mais perfeitos, Ele não está atrás daqueles que são os melhores, o que tem a aparência mais bonita, Ele não está atrás daquele que tem a carcaça mais bonita. Ele está atrás daqueles que são humildes de espírito, daqueles que reconhecem quem são, reconhecem suas fraquezas, que chora pelas suas fraquezas. Ele está atrás daqueles que têm um coração voluntário, um coração que não apenas ouve a sua voz, mas que está disposto a fazer cumprir a voz de Deus. Por isso que ele diz que eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Eu escolho as coisas fracas desse mundo, as coisas desprezíveis, para aniquilar as fortes. Eu escolho aqueles humildes para destruir os soberbos que acham que são alguma coisa. Por isso, nessa noite, entregue-se por completo o seu coração, a sua vida, a sua mente, a sua alma, tudo no altar de Deus. Deus te quer por inteiro. Deus levou a sério o seu pecado, a sua vida, os seus limites. Deus levou a sério tudo o que te afligia, tudo o que te atingia, tudo aquilo que causava morte, tudo aquilo que causava dor. Deus levou muito a sério tudo isso. Deus levou tanto a sério que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus entregou o seu próprio Filho para que nós não vivêssemos a eternidade longe dele. E o que Ele exige de nós é que nós também levemos Ele a sério em todas e as últimas consequências, em todas as circunstâncias, em tudo que vivemos, em tudo que falamos, em tudo que sentimos. Tudo tem que ser sondado e apurado pela palavra, pelo Espírito de Deus. Jesus, nessa noite, Senhor, traz, ó Deus, os teus filhos que estavam longe, Senhor. Aquece o coração daqueles que estão com o coração petrificado à tua voz. Tira toda a venda, tira todo empecilho, Senhor.
Faz-nos ver nitidamente, Senhor. Assim como Isaías, eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor. Que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito, Jesus. Para aqueles também, Senhor, que nunca tiveram uma experiência, Senhor, que nunca foram tocados, que não tiveram Cristo ainda visitando a sua vida, que nessa noite também sejam tocados, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. Trabalha nos corações daqueles, ó Deus, daqueles que têm dura cerviz, daqueles rebeldes, daqueles que não querem, Senhor, render-se, que relutam todas as vezes. Quebra os grilhões, Senhor, quebra as correntes, quebra as cadeias, Senhor, que aprisionam nossa alma, o nosso coração. Liberta-nos, ó Deus, livre o Senhor nos fez, para a liberdade o Senhor nos chamou, e onde haver o Espírito de Deus, aí haverá liberdade. Espírito Santo vem inundar o nosso ser, Espírito Santo vem inundar a nossa vida, a nossa alma, Senhor, inunda, Senhor, para que não sejamos mais nós mesmos, mas sim o Senhor em nós. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Ó Deus, se alguém nesse lugar sentiu seu coração estranhamente aquecido, se alguém nesse lugar sentiu seu coração estranhamente modificado e quer vir aqui à frente, eu te convido nessa noite. Deus te convida a dar um passo de fé, muito mais do que participar de uma religião, muito mais do que ser evangélico, é pertencer à família de Deus, é estar contado entre aqueles que não são deste mundo, é estar ao lado do Criador, que te criou e te formou e te conhece. Deus te convida essa noite. Ninguém sabe o dia da manhã, ninguém sabe o que acontecerá daqui a um minuto, ao acabar esse culto. Deus também convida aqueles que um dia pertenceram à sua família, aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus, a aplanarem os seus caminhos, a firmarem os seus pés, ao endireitar as veredas. Deus te convoca também nessa noite. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada um que aqui está, Senhor. Tu sabe o profundo e o escondido. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor conhece cada detalhe do nosso ser. O Senhor conhece até os fios da nossa cabeça, quantos existem. O Senhor conta eles. O Senhor conhece tudo que existe em mim, Senhor. Que o Senhor conceda graça, o Senhor conceda misericórdia, e que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém.
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro duro